Bom dia a todos. Gostaria de iniciar essa fala primeiro manifestando a minha alegria de estar aqui hoje, de poder compartilhar um pouco com vocês sobre essas informações e sobre tudo aquilo que a gente vem refletido sobre a vivência comunicacional da igreja na América Latina. E é interessante a gente estar aqui nessa oportunidade, aqui em cima, compartilhando com vocês um pouco das nossas reflexões, porque a gente olha aqui e vê diversos rostos que a gente conhece, né? O pessoal de Diamantina, que a gente teve um trabalho interessante ano passado lá, o pessoal do Regional Nordeste 5, que é o meu regional de origem, né? Que eu sou de São Luís do Maranhão, lá da Pastoral do Santuário Nossa Senhora da Conceição, e ver vocês aqui hoje é uma alegria muito grande, porque para mim também a Pastoral da Comunicação tem uma importância muito significativa. Desde que eu fiz a minha graduação, que eu comecei os meus estudos de jornalismo, eu venho me debruçando e tentando buscar entender um pouco mais sobre essa relação da Igreja Católica com os meios de comunicação. E esse desejo foi tão grande que me motivou posteriormente a fazer um mestrado e atualmente fazer um doutorado, pesquisando essa mesma linha de pesquisa e olhando para essa relação da Igreja Católica com os meios de comunicação. Então, para mim, falar hoje aqui com vocês representa muito e significa muito estar nesse espaço e poder compartilhar um pouco com cada um de vocês. Primeiro, para a gente poder falar da vivência comunicacional da igreja na América Latina, nós precisamos fazer um percurso também sobre a própria dinâmica de pensar a igreja, a organização da nossa igreja na América Latina. Pelo Brasil ter uma dimensão continental e nós temos assim uma infinidade de realidades dentro do nosso país, muitas vezes nós acabamos nos prendendo à nossa realidade nacional e esquecemos de olhar um pouco para essa realidade que está para além do nosso país, mas no qual ele também está incluso, que é a realidade desse continente gigantesco que é a América Latina. Então, pensar a igreja na América Latina é olhar para uma igreja que é cheia de peculiaridades, é cheia de particularidades, né? E sem dúvida cheia de virtudes e diferenças que se dão tanto pelas dimensões geográficas do nosso continente, quanto pela variedade cultural, política, social e econômica. E pensando nisso, a igreja observou que havia uma maneira de tentar congregar, criar um colegiado dessa igreja nesse continente, e para isso então foi criado o Conselho Episcopal Latino-Americano, que reúne os bispos de todos os países da América Latina. Esse conselho tem sede em Bogotá, na Colômbia, e ali acontece uma série de reflexões que nos ajudam a pensar e a executar as práticas do catolicismo no nosso continente, fazendo uma atualização dessas reflexões que vem a nível mundial do Vaticano para a nossa realidade local, para a nossa realidade continental. Esse colegiado dos bispos que foi formado representa também um colegiado para nós que somos igreja, né? Porque os nossos bispos representam também as suas realidades, os locais onde eles estão, e assim demonstram essa capilaridade da igreja em todo o país e desse modo também em todo o continente. Esse conselho foi criado em 55 e a partir de um pouco de tudo aquilo que foi promovido por ele é que nós vamos pensar essa vivência comunicacional da igreja na América Latina. Quando nós falamos do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, nós estamos falando da união, da congregação, do colegiado de 22 conferências episcopais, que estão listadas aqui. São 22 conferências que estão aí distribuídas pelos diversos países da América Latina e que carregam cada uma em si uma realidade particular, peculiaridades, como a gente falou anteriormente, tanto do ponto de vista da cultura, da política, da economia e da própria expressão da fé e dos processos sociais inerentes a cada realidade. Então, para pensar essa vivência comunicacional da América Latina, eu imaginei que o melhor percurso que nós poderíamos fazer era olhar para os documentos que foram produzidos no âmbito do CELAM a partir das conferências que aconteceram do Episcopado Latino-Americano. E o CELAM promoveu então 5 grandes conferências, né, que marcam a história da igreja na América Latina. A primeira conferência do Rio de Janeiro, que aconteceu em 1955, onde também naquela ocasião é criado o próprio CELAM. Depois nós temos Medellín, 1968,
na sequência Puebla, São Domingo e enfim Aparecida em 2007. Nós estamos nesse espaço, nessa terra sagrada de Aparecida, onde também os nossos bispos estiveram reunidos anos atrás e refletiram aqui sobre a vivência e as práticas da comunicação e da vida da Igreja Católica nesse país, no nosso continente. De modo que, partindo da reflexão dessas 5 conferências, nós precisamos ter como plano de fundo que essa conferência geral que é promovida, essa conferência do episcopado, é um espaço privilegiado que os nossos bispos, que os representantes dessas conferências têm para analisar a vida e a caminhada da igreja naquele país. É importante ressaltar isso porque não se trata apenas de um olhar relacionado à prática do catolicismo nesses países, mas também um olhar sobre os aspectos sociais, políticos e econômicos que perpassam toda a relação social permanente e presente naqueles países. Então, pensar o catolicismo hoje, dentro dos países da América Latina, é impossível se não pensarmos junto a isso as relações sociais, os processos ali imbuídos dentro de cada país e que são bem diferentes e bastante distintos. Mas através dessas conferências, o episcopado, que também nos representa, tem a oportunidade de encontrar caminhos comuns, indicações comuns para esse trabalho nas diversas áreas da igreja e aqui no nosso caso focando no campo da comunicação. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas esses são os 5 documentos, frutos dessas conferências do episcopado. Cada um deles, que a gente conhece como os documentos conclusivos, aí no caso o documento do Rio de Janeiro, de Medellín, de Aparecida, Puebla, São Domingo, são então a síntese das reflexões e daquilo que foi trabalhado e foi refletido pelos bispos naquele país no qual aconteceu a conferência. Essas conferências acontecem em geral num espaço entre de 10 a 15 anos, que separam uma conferência da outra. E atualmente nós vivemos um momento muito interessante na nossa igreja, porque o documento de Aparecida tem reflexos muito significativos no próprio pontificado do Papa Francisco, tendo em vista que foi ele um dos relatores, dos que participaram da produção desse documento, que marca significativamente a história da nossa igreja no continente e particularmente no Brasil, por ela ter acontecido aqui nessa cidade, nesse país. E avançando, nós então vamos percorrer um pouco sobre cada uma dessas conferências para tentar observar e tentar identificar ali elementos que nos ajudem a pensar a comunicação da igreja e a comunicação a partir da reflexão feita naquele contexto de ano, de local e de período de tempo. Quando a gente fala dessa conferência, da primeira conferência do episcopado latino-americano que aconteceu no Rio de Janeiro, ali a igreja trazia como reflexão central as necessidades, as suas necessidades no tempo presente. Era um momento que antecede o Concílio Vaticano II, E é importante a gente pensar isso, porque era um momento também que a igreja vinha sentindo a necessidade de fazer novas reflexões e de avançar em alguns sentidos. Então, tinha ali esse contexto que antecede o Concílio Vaticano II. A igreja também sentia uma necessidade de se voltar mais para as questões sociais e observar e tentar ter uma incidência social maior a partir da realidade que se percebe dentro desses países da América Latina. Além, é claro, de promover uma sensibilidade, uma sensibilização maior entre todo o episcopado da necessidade de um engajamento mais forte, mais direto com as questões sociais que são inerentes àquelas realidades. Então, o tema central, a reflexão central dessa conferência estava na perspectiva das necessidades da igreja naquela época. Contextualizando isso no tempo, nós também vivíamos naquele período na igreja da América Latina, de modo particular, uma escassez no clero, Então, era uma das questões muito recorrentes na reflexão dos bispos por ocasião daquela conferência. E quando nós vamos avançando, nós chegamos aqui em alguns pontos específicos para pensar a comunicação dentro desse documento. E para tal, imaginando essa vivência comunicacional, esse processo de comunicação que foi se estabelecendo na igreja da América Latina, nós destacamos alguns pontos desse documento do Rio de Janeiro que nos ajudam a pensar
comportamento e a postura da igreja naquele contexto. O primeiro ponto é que havia ali vários trechos em que se incentivava as escolas de jornalista para que padres e leigos pudessem então estudar e se aprofundar nas práticas e nas técnicas de comunicação, tendo em vista que percebia-se então que era necessário ter uma formação mais específica e cada vez mais particular no ponto de vista da comunicação, porque ela estava tendo um protagonismo muito grande dentro do contexto social dos diversos países ali da América Latina. Depois, um segundo momento e um segundo ponto que nós precisamos refletir é o grande incentivo para o uso do rádio, tanto para fins religiosos quanto educativos. E aqui nós podemos fazer memória fortemente de uma experiência do Brasil, que foi os movimentos de educação de base, que foram utilizados pelo rádio e fortemente muitas pessoas, principalmente do norte e nordeste do Brasil, tiveram a oportunidade de ser alfabetizadas através do rádio. Então, quem não conhece um pouco dessa história, é interessante a gente retomar para perceber a importância e a capilaridade dos meios de comunicação e particularmente do rádio nesse caso. Nós vivemos também nesse contexto o boom das rádios educadoras que são desenvolvidas e criadas aí pelas diversas regiões do Brasil. Nós podemos observar, ainda hoje, muitas dioceses possuem rádios que carregam ainda esse nome de rádio educadora, e que são fruto desse processo e desse momento em que havia um foco direcionado para o uso do rádio como ferramenta de educação e também de articulação e disseminação do conteúdo religioso católico. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso na nossa próxima fala, no painel seguinte, no qual o irmão Diego Joaquim vai trazer para nós um pouco dessa reflexão de como a Igreja Católica na América Latina, especialmente aqui no Brasil, usou o rádio como um instrumento de articulação das comunidades e das ações pastorais da Igreja. E na sequência podemos perceber que há também uma necessidade, e a Igreja aponta para o acompanhamento dos profissionais de rádio em vista de uma sã formação dos ouvintes. Havia ali um contexto em que a igreja sentia a necessidade de que esses profissionais, esses formadores de opinião que estavam ali no rádio, que eram muito ouvidos e respeitados, pudessem também estar tendo uma formação e receber algum tipo de formação por parte da igreja, para que aquilo que eles fossem passar para os seus ouvintes fosse algo contundente e algo que estivesse de algum modo alinhado à perspectiva da reflexão católica sobre as diversas questões que eram inerentes àquele contexto. E por último, também se valorizava e se mencionava a necessidade de uma cooperação maior para difundir ainda mais o alcance da Rádio Vaticano em todo o continente latino-americano. E é preciso a gente ter como plano de fundo aqui também, que nesse contexto o rádio era o grande meio de comunicação daquele tempo, em que era fortemente utilizado e que marcava muito significativamente as vidas das comunidades e os processos sociais ali presentes. E como conclusão desse primeiro momento, desse primeiro passo, dessa primeira experiência de vivência comunicacional da qual nós estamos partindo, nós podemos pensar que a igreja já sinalizava a necessidade de uma formação mais adequada para os profissionais de comunicação, tendo em vista que essa formação mais adequada dos profissionais refletia diretamente na formação e nos conteúdos que seriam recebidos por aqueles ouvintes, por aqueles telespectadores. Então a igreja foi contínua nessa reflexão e é importante que nós não percamos de vista esse ponto e esse passo. A formação dos profissionais de comunicação, ela é tão necessária ainda hoje e por isso nós promovemos a nível nacional, regional, diocesano e paroquial tantas formações para os nossos agentes da Pastoral da Comunicação. Porque querendo ou não, nós comunicadores, nas nossas realidades locais, somos formadores de opinião e temos essa missão de levar todo aquele conteúdo e todas as informações sobre a vivência da nossa fé, sobre a nossa igreja, de maneira responsável e consciente, tendo uma fé crítica e consolidada. E assim, nós avançamos para a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que acontece em Medellín, em 1968. A temática ali refletida era a igreja e a atual transformação da América Latina à luz do concílio. Nesse momento, a igreja toma-se uma postura mais atenta à vida do continente latino-americano,
olhando para algumas questões que às vezes estavam passando ali despercebidas, né? Especialmente no campo social, no campo político e econômico. É um momento de forte incidência da presença da igreja nas questões relacionadas aos movimentos sociais e às articulações da sociedade civil também. A preocupação com as mudanças sociais, culturais e econômicas são um grande combustível dessa conferência e que vai motivando assim a reflexão dos nossos bispos durante os dias e durante a produção desse documento final do qual nós estamos observando. Esse também é o momento em que se tenta de fato fazer essa aplicação do Concílio Vaticano II, né, que tinha acontecido, e esse era o momento então de trazer para a Igreja da América Latina os apontamentos, aquilo que de fato consolidava e que podia dar uma cara ainda mais católica para o continente latino-americano e para as práticas comunicacionais do nosso continente. Tendo em vista que por muito tempo a influência romana sobre a América Latina foi muito forte, mas em algum momento dessa história também, e com o início dessas conferências do episcopado, houve também um certo momento em que se fez uma reflexão daquilo que era orientado pelo Vaticano para tentar se adaptar de algum modo àquela realidade, àquela orientação, àquilo que era mais natural, a vivência e a prática dos países latino-americanos. Desse modo, o foco dessa reflexão da igreja era de fato tentar aplicar e consolidar na América Latina aquilo que tinha sido refletido e concluído a partir dos decretos conciliares do Concílio Vaticano II. E desse modo a igreja entendia que era possível então assim ter uma presença mais efetiva e intensa dentro dos países, influenciando inclusive cada vez mais na realidade social, né? Eu acho que vocês devem estar percebendo que um ponto muito forte da nossa fala aqui é essa incidência sobre o social, sobre essa transformação inerente aos países e à realidade latino-americana. Então essa também foi uma marca muito forte dessa segunda conferência geral do episcopado latino-americano. E a gente não pode perder de vista também, nesse grande plano de fundo do acontecimento dessa conferência, né, os golpes militares que aconteceram nesses países da América Latina, com destaque para o Brasil em 1964, depois a gente tem a Argentina em 66 e o Peru em 68, sofrendo golpes militares, e a igreja também sentindo a necessidade de refletir sobre isso e também ter uma incidência pastoral sobre essa realidade que tanto prejudicou e tanto também molestou a sociedade latino-americana e influenciou diretamente na autoestima e nas relações sociais desses países no qual nós estamos falando aqui. E ampliando um pouco essa reflexão, a gente também traz aqui um pouco da presença nesse documento, a gente poderia afirmar, da pedagogia do Paulo Freire, né, que trazia ali no âmbito cultural uma contribuição bastante significativa. É importante pensar que muitas vezes no Brasil, esse teórico, esse homem que foi tão importante para os processos de educação e de ressignificação da educação no Brasil, no mundo e no continente latino-americano, às vezes não é valorizado. Mas aqui a gente consegue perceber uma forte marca e uma presença significativa das reflexões feitas por Paulo Freire também nesse documento. Nesse contexto surge, especialmente aqui no Brasil também, o movimento das SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, essas articulações comunitárias, esses grupos que estavam ali consolidados nas bases e que eram as bases da igreja e assim as bases da paróquia, da diocese, e que iam constituindo esses espaços propícios e favoráveis para a reflexão, para o diálogo. Surge nesse sentido também, né, os grupos de reflexão bíblica, né, popular, e assim tantos outros movimentos vão ganhando força, especialmente os movimentos alinhados à perspectiva mais popular e engajada com a transformação social que era inerente a esses países latino-americanos. Mas quando nós pensamos, por exemplo, a questão da comunicação, nós precisamos olhar aqui para alguns pontos que nós vamos destacar, começando pela comunicação mencionada várias vezes no texto, mas diferente do documento do Rio de Janeiro, a comunicação no documento de Medellín tem um capítulo inteiro dedicado a ela. Isso para nós demonstra uma postura muito interessante da igreja, que é como que a igreja assumindo a necessidade de se ter uma prática mais efetiva e uma reflexão cada vez mais consolidada sobre essa temática que é tão cara e que fazia tinha um papel tão importante dentro do contexto daqueles países da realidade latino-americana. E na sequência disso,
a igreja também nos convida a refletir um pouco sobre a questão da colonização dos meios de comunicação. Obviamente não com essa terminologia, mas nos chamando a pensar um pouco sobre essa prática dos meios, dos grandes sistemas de comunicação e a incidência que eles tinham sobre a maneira como se via e como se percebia a realidade latino-americana. E nessa sequência nós podemos observar também os processos de educação e formação para o uso dos meios de comunicação. A igreja insistindo constantemente nessa perspectiva da educomunicação, da comunicação para a formação, pensando nessa recepção, nesse processo em que os ouvintes, os telespectadores precisavam também estar formados para conseguir discernir, para conseguir fazer uma leitura crítica, que é um dos próximos pontos que nós vamos ver também no painel seguinte com o nosso professor Elcio Faxina, que vai falar para nós sobre a leitura crítica da mídia em tempos de fake news, né, atualizando essa reflexão. Mas era uma necessidade que a igreja percebia na época e que ela destacava. Inclusive, eu trago aqui para nós um trecho desse documento em que nós podemos ver aqui que a igreja tinha um foco nesse trabalho de formação. E eu queria convidar você para a gente ler junto esse trecho, pode ser? Vamos lá? O trabalho de formação Então, já naquele documento, a igreja sinalizava para essa necessidade de uma formação crítica, que se nós olharmos para os dias de hoje, é tão atual esse texto, é tão necessário quanto antes, né? Cada vez mais nós precisamos fomentar, e isso é responsabilidade da PASCOM também na paróquia. O papel da PASCOM na paróquia não é simplesmente fotografar as missas, escrever o texto sobre a celebração ou fazer o cartaz do festejo, mas é fomentar também nas comunidades, nas bases, essa formação crítica e essa reflexão especializada sobre a recepção dos produtos dos meios de comunicação. Muitas vezes nós temos comunidades que são verdadeiramente alienadas e que tomam algumas verdades e alguns conteúdos que saem na grande mídia como verdades absolutas e assim se fecham para completamente um diálogo e para reflexões posteriores. E a pastoral da comunicação e cada um de nós que somos comunicadores e que temos a oportunidade de participar de momentos como esse, de formação, somos responsáveis por levar e promover nas nossas realidades locais essa formação especializada, essa reflexão crítica dos nossos colegas de comunidade, dos membros lá da paróquia, dos membros da nossa igreja, do grupo que a gente participa, também no campo da comunicação, porque a comunicação efetivamente tem atravessado todas as nossas relações sociais desde sempre, mas especialmente hoje, com a presença inclusive dessa temática que nós discutimos e refletimos muito a partir da mensagem do Papa Francisco, que são a questão das fake news. Então, mais do que nunca, é necessário fomentar essa formação e essa leitura crítica da mídia. E quando nós avançamos, nós percebemos também que a igreja começa a olhar e identifica que os meios de comunicação que estão ali presentes, as grandes mídias presentes na América Latina, elas não conseguiam dar uma imagem mais fiel e exata do que eram os países latino-americanos, porque elas estavam altamente colonizadas e influenciadas pelos pressupostos políticos, sociais, culturais e econômicos vindos do Ocidente, né, da Europa, dos Estados Unidos, e isso marcava tanto esses meios de comunicação em que a realidade, a imagem que se tinha do continente era uma completamente distorcida, né? Então a igreja nos chama para a necessidade de olhar e de tentar, através dos nossos próprios meios de comunicação católico, garantir ao povo latino-americano uma imagem mais exata e fiel de si, que possa melhorar inclusive a nossa autoestima e que a gente possa superar essa lógica de continente subdesenvolvido, de terceiro mundo, porque para que exista um terceiro mundo foi preciso que alguém se colocasse na posição de primeiro mundo, e de subdesenvolvido era necessário que alguém se colocasse na posição de país desenvolvido. Então é aquela velha lógica, né, do oprimido e do opressor que nós também precisamos fomentar e superar.
Vamos ler juntos esse outro trecho do nosso documento. Finalmente, e como muitas vezes nós pecamos nisso, né? Quantas vezes nós pecamos em quando fornecer as notícias, ou a maneira como nós produzimos as nossas notícias, as nossas informações, em que a gente não olha para as questões sociais e não joga essas questões sociais à luz do pensamento cristão e ficamos falando apenas de nós mesmos, apenas do nosso festejo, apenas da nossa paróquia, apenas do padre, apenas do bispo. E não olhamos para os arredores do qual a nossa igreja está, para o território, para o chão onde a nossa igreja está fincada. É preciso olhar para a sociedade e para o contexto no qual nós estamos inseridos e lançar sobre os problemas sociais, nos conteúdos que nós produzimos, nas informações que nós compartilhamos, essa luz do pensamento cristão, para que a gente possa então fomentar e garantir esse espaço de reflexão e fomentar essa leitura crítica, essa reflexão, essa formação entre os membros da nossa comunidade, entre os agentes das diversas pastorais. Essa imagem mais exata de si que é necessária à América Latina é também necessária às nossas realidades locais, é necessária ao povo do Nordeste, do Norte, que historicamente são hostilizados como subdesenvolvidos, como gente que mora, quando a gente fala de índio, não, mora em aldeia, não pode ter celular, não pode não ter não sei o quê, né? Aos lugares que são delegados às pessoas negras na nossa sociedade. Então é preciso ter uma imagem mais fiel do que nós precisamos de fato debater e pontuar e colocar em prática na nossa sociedade. E assim nós então, percorrendo esse caminho, chegamos a essa conclusão que em Medellín é o contexto em que surge a preocupação maior da igreja em tornar a sua comunicação efetivamente direcionada ao povo latino-americano. E aqui eu quero chamar a atenção que muitas vezes nem tudo aquilo que está escrito nos nossos documentos efetivamente se converte em práticas concretas da igreja. Mas só em a gente ter uma indicação, só em isso ser lançado uma luz, nós já conseguimos avançar e já conseguimos ter ali um caminho a ser percorrido. E é importante a gente retomar que a nossa comunicação, se ela não fala com o nosso povo, se ela não fala efetivamente com a realidade na qual nós estamos inseridos, ela de nada adianta. Sempre quando eu dou formação na área de comunicação, nas paróquias, nas dioceses, no encontro que a gente participa, eu sempre faço a observação de que antes mesmo de a gente conseguir conversar ou falar de que a nossa comunicação alcança pessoas em outros estados, em outros países, nós precisamos primeiro olhar para a comunicação que nós estamos fazendo e ver se ela alcança a nossa comunidade. Se ela alcança as pessoas que estão ali dentro da nossa paróquia, se ela alcança as pessoas na qual nós estamos convivendo. Porque senão, aquilo que nós estamos fazendo é esvaziado, se nem os nossos próprios ali que estão na convivência não conseguem ser alcançados por aquela mensagem. Então é preciso pensar e colocar os nossos meios de comunicação católico à disposição do povo católico, à disposição dos povos, para que assim a gente consiga ter uma representação maior e melhor da realidade da nossa igreja, da realidade dos nossos países, e aqui no caso do nosso Brasil, que tem infinitas amostragens, infinitas maneiras de ser e de estar. Nessa caminhada nós chegamos aqui na Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu em Puebla, em 1979. A evangelização no presente e no futuro da América Latina. E aqui é importante a gente pensar sobre esse balanço geral que a igreja propôs se fazer ali, sobre a sua presença, né, nos âmbitos sociais, político e econômico, e também olhando particularmente para cada uma das realidades daqueles 22 países que compõem a conferência, que compõem o Conselho Episcopal, olhando para aquelas realidades e fazendo então esse balanço das questões sociais, políticas e também eclesiais que estavam inseridas ali naquele contexto. É um momento em que também se vivia na América Latina uma forte repressão em diversos países, em fruto daqueles regimes totalitários, né, das ditaduras civil-militar que aconteceram em muitos dos nossos países.
É o momento em que a igreja começa a fazer uma convocação efetiva para se refletir cada vez mais sobre a presença da igreja na sociedade e esse diálogo que era preciso se estabelecer. Algo curioso que a gente pode também destacar aqui, para contextualizar para vocês, é que entre a convocação dessa conferência e a sua realização, aconteceram a morte de 2 papas, né? Essa conferência foi convocada pelo Papa Paulo VI, que falece em seguida, depois toma posse João Paulo I, que também falece, e quem efetivamente participa desse momento é o Papa João Paulo II. Então, é interessante a gente perceber também esses movimentos da igreja e como a mudança dos papas e a mudança desses pontífices vai ter uma implicação direta nos rumos e nos caminhos que vão ser tomados na reflexão dessas conferências episcopais. E Puebla vai nos apontar algumas questões relacionadas à comunicação, partindo inicialmente do incentivo às práticas da comunicação popular e comunitária. Aquilo que nós fazemos enquanto pastoral da comunicação nas nossas paróquias tem de algum modo uma semelhança com o que seria essa comunicação popular e comunitária. Apesar de não estar evidentemente dentro desse conceito, mas há uma aproximação. E a igreja de fato então ali incentiva e começa a valorizar essas práticas, entendendo que através delas poderia se alcançar aquela questão e a resolução daquele problema relacionado a uma imagem mais fiel e real dos países latino-americanos. E aqui nós estamos falando dos meios de comunicação alternativos, né? Da comunicação feita pelo povo e para o povo, que traz uma perspectiva completamente diferente e que muitas vezes sofre menos incidência de aspectos políticos, de questões econômicas e de questões também relacionadas aos interesses dos grandes regimes de poder e, no caso aqui, dos meios de comunicação e dos sistemas de comunicação da época. Outra questão que a igreja nos chama é que a instituição começa a adotar uma postura de avaliação crítica sobre os meios de comunicação, né? Retomando cada vez mais essa perspectiva de que os meios eram positivos, mas que eles precisavam de atenção e eles precisavam que a gente fomentasse de fato essa formação para uma leitura crítica, para uma observação mais acentuada das práticas e dos conteúdos presentes naqueles meios. Vamos ler juntos? A comunicação social. Então, aqui a gente pensa um pouco sobre a importância de se refletir sobre esses meios de comunicação, porque efetivamente eles são determinantes para a manutenção da realidade dos países no qual nós estamos inseridos, né? No qual nós estamos falando aqui, especialmente da América Latina. A igreja percebe que é necessário fomentar essa reflexão para que a gente possa então ter uma incidência efetiva e que isso possa ser transformado, isso possa modificar a nossa realidade. Um outro ponto também que o documento de Puebla vai nos apontar é a manipulação ideológica por parte dos meios de comunicação, né? Tudo isso está atrelado a essa reflexão que nós estamos fazendo sobre a influência desses meios. Hoje em dia, nós temos diversos exemplos que nós poderíamos dar aqui, mas para evitar polarizações, nós podemos pensar aqui em muitas práticas que estão sendo feitas pelos nossos meios de comunicação, pelos grandes meios de comunicação, esses grandes sistemas que potencializam algumas questões e alguns posicionamentos políticos e ideológicos. E a necessidade de que a gente faça uma reflexão cada vez mais aprofundada disso, e que, para além dessa reflexão, a gente consiga então compreender a presença disso, desses elementos de manipulação ideológica e de construção de verdades e de vereditos aí que nem sempre são tão concretos, para poder então a gente fazer uma diferenciação e a partir do momento em que a gente tiver acesso a esses produtos, a gente não cair no erro de cometer aquela velha questão de assumir aquilo como uma verdade absoluta e não buscar outros caminhos para refletir sobre aquela questão, outras fontes para debater e para perceber o relato daquele fato. E assim nós chegamos nesse ponto que vai falar sobre a denúncia do controle desses meios de comunicação.
A igreja vai mencionar que é necessário que a gente reflita cada vez mais sobre esse direcionamento que era dado pelos meios, sobre essa manipulação e sobre esse controle que esses meios de comunicação exerciam sobre a sociedade. É comum nós visitarmos algumas bibliografias da época e encontrarmos referências e livros que vão falar comunicação e controle social, que vão falar sobre a leitura crítica, sobre a questão política e social na América Latina, observando sempre a presença desses meios como fator determinante para muitas questões. Aqui no Brasil nós vemos isso muito fortemente, né? Muitos contextos foram forjados a partir dos meios de comunicação e nós não podemos perder isso de vista também na nossa reflexão enquanto comunicadores católicos, enquanto comunicadores cristãos, que tem como objetivo principal promover essa palavra, essa verdade, essa paz, como o Papa nos convoca, e acima de tudo uma vida em plenitude, né? E essa vida em plenitude passa por tudo isso. E quando nós vamos avançando, nós chegamos então nos meios para a comunicação e a participação. E a igreja claramente vai falar que era preciso dar voz aos povos latino-americanos e às suas causas e às suas questões. A igreja já naquela época percebia que nós precisávamos, de algum modo, visibilizar essas questões, visibilizar essas causas. Isso porque a igreja também tinha consciência da sua capilaridade e da sua capacidade de chegar a diversos lugares e às regiões mais longínquas do nosso continente e do nosso país. Então era preciso que através dos meios de comunicação da igreja, as rádios, os jornais, os espaços de fala, fossem garantidos oportunidade e vez a esses povos. E aqui não se fala simplesmente em dar visibilidade, mas em dar voz, é garantir a voz e a participação desses povos e das questões que eles trazem e que incomoda a sua realidade, a sua localidade, nesses meios de comunicação católico. Podemos ler juntos? Conhecida E hoje em dia nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar isso muito fortemente com um trabalho que é feito também pela REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, que tem significativamente mostrado e visibilizado as causas dos povos da Amazônia. E agora, com o sínodo que foi convocado pelo Papa, com as assembleias pré-sinodais que serão realizadas nos diversos regionais que compõem a Amazônia Legal no Brasil, nós vamos ter a oportunidade ainda mais de conhecer e de visibilizar essas causas e essas questões que são tão sérias e tão fortes e que atingem e tornam vulneráveis essas comunidades tradicionais, como as comunidades indígenas, as quilombolas e tantas outras, os ribeirinhos, a partir dos grandes projetos, né, das usinas hidrelétricas, que retiram as pessoas da sua localidade, e que é isso também uma questão que nós precisamos, enquanto igreja, refletir e visibilizar através dos nossos meios de comunicação. Puebla, então, entende que os grandes meios de comunicação têm influência sobre a vida das pessoas, favorecendo a manutenção dessa realidade social do continente. Aí vem o estímulo da igreja para a criação dos meios populares e comunitários, é justamente para que aconteça o rompimento do silenciamento desses povos. A igreja teve uma participação significativa nesse contexto, e na obra da professora Cecília Peruso, que fala sobre a comunicação e os movimentos sociais, ela vai nos falar e nos mostrar que a Igreja Católica, as lideranças católicas, particularmente no Brasil, tiveram um protagonismo significativo para a criação e para o desenvolvimento de muitos dos movimentos sociais que nós tivemos naquela época e muitas das lutas que foram enfrentadas naquele período. Então, é de fato a igreja estimular essa criação a partir das comunidades eclesiais de base, a partir dos movimentos que eram desenvolvidos ali dentro dessas comunidades e dentro dessas realidades locais. Então nós chegamos na quarta conferência, em que se falava sobre nova evangelização, promoção humana e cultura
cristã. São Domingo vai então nos ajudar a pensar um pouco sobre a presença da igreja num contexto de comemoração dos 500 anos da América, né? E aí a gente pode ter várias perspectivas para pensar, né? Podemos dizer de maneira mais tranquila da chegada dos colonizadores na América, né? Os 500 anos desse acontecimento. Esse era o plano de fundo que estava presente ali naquela reflexão sobre que ocorria dentro dessa conferência do episcopado que aconteceu em São Domingo. Havia também ali uma tentativa de valorizar as culturas americanas, com ênfase na cultura dos oprimidos. Um reconhecimento por parte da igreja da importância dessas culturas para a autoestima desses povos latino-americanos e a valorização disso para uma imagem mais exata, mais fiel do que é a realidade latino-americana. A igreja reforça então o desejo de contribuir para essa transformação social da América Latina. A chave dessas conferências sempre foi essa reflexão a partir dessa necessidade de uma transformação social dos países latino-americanos. E no que diz respeito aos meios de comunicação, o documento de São Domingo vai nos falar que a igreja não pode prescindir dos meios, com essa afirmação precisa, né? A igreja afirmando que ela não pode abrir mão dos meios de comunicação. Retoma a questão da avaliação crítica dos meios, a alienação dos jovens pelos meios de comunicação, e a igreja sempre com aquela maternal preocupação de posicionar ali algumas questões que estavam ali acontecendo na sociedade e muitas vezes não eram verbalizadas, e também a necessidade de ações educativas para a percepção crítica dos meios. E um ponto-chave aqui é que a igreja já vai começar a falar e se preocupar com a produção da televisão, reconhecendo, obviamente, o papel, a importância daquele meio, mas também chamando a atenção para a necessidade de uma reflexão cada vez mais apurada em virtude da secularização de muitas das programações presentes na TV. Tendo em vista que no início da televisão, a igreja ainda hoje tem pouco espaço, mas nós já podemos comemorar aí alguns meios de comunicação próprios, algumas TVs próprias, mas especialmente nesse contexto, a igreja tinha pouca incidência nesse espaço. Então, os conteúdos ali produzidos por ela eram motivo de, produzidos dentro dessas televisões, era motivo de preocupação para a igreja em virtude da sua grande secularização. E na sequência, na República Dominicana, chega-se à conclusão de que a preocupação da igreja está centrada em fomentar o desenvolvimento do senso crítico para o uso dos meios de comunicação. Parece até que a gente fica se repetindo constantemente sobre isso, mas é justamente essa uma chave de reflexão para nós quando a gente pensa essa vivência comunicacional da América Latina. É uma marca muito forte desses documentos e de toda a prática comunicativa na igreja, esse chamado, tanto para uma educação para a mídia, para a educação para a comunicação, como fortemente esse termo da leitura crítica dos meios de comunicação. E nós chegamos então aqui, na nossa última conferência, a 5ª Conferência do Episcopado, que aconteceu aqui em Aparecida, no qual teve a presença do Papa Bento XVI, e que refletia sobre discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. E aqui é interessante perceber o emprego desse termo povos, né, no plural, garantindo assim uma certa diversidade nas expressões e na própria maneira como a igreja percebia essa multiplicidade cultural, política, econômica e de expressão de fé presente ali entre os povos latino-americanos. Aparecida é um momento muito importante para nós, da nossa igreja católica na América Latina, porque ela acontece logo após 52 anos da primeira realização de uma conferência episcopal. Então é um momento também de celebrar esse caminho colegiado, né, que o episcopado na América Latina foi vivendo e que é tão importante para nós, para garantir um sentimento de unidade e uma reflexão que seja coletiva e a prática de um catolicismo também do ponto de vista mais diverso e que tem essas contribuições vindas de outros países e de outras perspectivas e expressões. Assim nós chegamos no ponto sobre a comunicação e ali no documento os bispos vão fazer uma lista de prioridades
E dessa lista eu destacaria duas questões fundamentais que eles apresentam. Primeiro, suscitar leis para que a comunicação não transgrida os valores. Então a igreja começa a perceber da necessidade de se pensar um pouco sobre essa regulação da mídia, sobre leis que possam fomentar uma mídia cada vez mais coerente com a necessidade e com as questões sociais ali dos países latino-americanos. E também a valorização da cultura da comunicação, ampliando a reflexão da comunicação para além de olhar para esses meios como meras técnicas ou suportes de comunicação, mas vendo a comunicação efetivamente como um processo e como uma cultura que precisa ser valorizada, compreendida e assim que a igreja possa entrar nessa cultura efetivamente, como sempre nos menciona nos seus textos a irmã Joana Puntel. E aí nós chegamos nesse momento que o texto vai nos falar. Nosso século tem sido influenciado pelos meios de comunicação social. Por isso, o primeiro anúncio, a catequese ou posterior aprofundamento da fé, não pode prescindir desses meios. Então é a igreja atribuindo e colocando para todos nós essa responsabilidade. Independente do nível e do momento da consolidação ou do contato com essa fé, com o catolicismo, os meios de comunicação são indispensáveis para a evangelização da igreja. E por isso nós estamos hoje aqui, porque muitos dos nossos bispos, dos nossos padres, e nós mesmos enquanto leigos, compreendemos a importância desse espaço, compreendemos a importância desse colegiado de reflexão no qual nós estamos reunidos aqui. Estar aqui também mostra essa nossa necessidade, essa nossa sensibilidade para um trabalho mais efetivo com a comunicação e com essa consciência de que os meios de comunicação são essenciais para a ação evangelizadora da igreja. A comunicação também no documento vai trazer questões relacionadas à internet. Primeiro falando da internet, assim como no decreto conciliar intermirífica, como uma maravilha da inteligência humana, uma maravilha das invenções da tecnologia, também como uma magnífica oportunidade de evangelização. E aí quem for participar dos seminários na parte da tarde, no seminário com o professor Moisés Esbardelotto, vão ter a oportunidade de refletir um pouco mais sobre essa importância da internet e essa evangelização no ambiente digital, nas redes sociais digitais, como um espaço privilegiado também de anúncio e de presença da nossa igreja. E o uso discriminado da internet é abusivo, que gera muitas vezes vício e algumas outras questões complicadas. A igreja também já aponta ali por uma necessidade da nossa reflexão nas nossas práticas pastorais também da igreja. E o interessante, para fechar essa questão da internet, é que a igreja nos mobiliza e nos impulsiona a pensar sobre um incentivo à inclusão digital. Às vezes nós vivemos muito imaginando um mito de que a internet é democrática e que todos têm acesso. Não necessariamente, né? E de que todo mundo compreende, consegue acessar e ter condições de desenvolver, de mexer numa tecnologia como um computador, um celular. E eu acho que passa pelo papel da PASCOM também essa formação técnica, talvez para os idosos, talvez para as pessoas das comunidades, quem sabe uma introdução à informática, algo que possa democratizar o acesso dessas pessoas a esses meios de comunicação, né? Lá no Santuário da Conceição, no Maranhão, onde eu participo, nós vamos desenvolver nesse segundo semestre uma oficina, né, voltada para o trabalho com os idosos e o acesso desses idosos a essas tecnologias como computador, celular. Passa por nós também, pela comunicação, pela PASCOM, a responsabilidade de viabilizar e de garantir a democratização do acesso a essas tecnologias de comunicação. E aí, já caminhando para o fim dessa nossa reflexão, a comunicação também é apresentada do ponto de vista, novamente, da formação crítica quanto aos usos do meio de comunicação. Essa necessidade é insistente, a igreja insiste nisso. E a igreja também vai falar e vai depositar muita esperança no nosso trabalho enquanto pastoral da comunicação. Vista também nessa perspectiva de uma comunicação que é feita pelo povo, lá nas bases, lá nas comunidades, nas paróquias,
e que é feita pelo povo e para o povo da paróquia, para o povo da comunidade. Por isso a necessidade de nós refletirmos e valorizarmos a prática da comunicação e vendo a comunicação, a PASCOM dentro da nossa paróquia, como esse eixo transversal. No guia de implantação da Pastoral da Comunicação, que vai ser lançado durante esse encontro, nós temos um trecho especial em que vai se falar dessa transversalidade da Pastoral da Comunicação, em que muitos daqueles que refletem sobre a comunicação na igreja já mencionavam essa necessidade e a importância disso para o nosso trabalho de comunicação e para a efetiva comunicação dentro da igreja. A Aparecida vai nos motivar e vai nos mostrar que os meios de comunicação são apresentados no documento não só como instrumentos para difundir mensagens e alcançar pessoas, mas sim como possibilidades de ampliar o diálogo intercultural e interreligioso. É essa abertura da igreja que nos ajuda a pensar novas práticas e novos modos de comunicar e de ser igreja nessa sociedade contemporânea. Esse diálogo com a sociedade, esse movimento da igreja que vai até o encontro da sociedade, dos espaços para refletir e para proporcionar essa reflexão do ponto de vista da comunicação e da sua incidência social. E caminhando para os nossos apontamentos e para a gente poder encerrar esse momento, fica claro de que essa opção pelos pobres e esse compromisso político, mesmo que apenas do ponto de vista não só do discurso, mas em algumas práticas efetivas, é algo recorrente nos 5 documentos da nossa igreja, da América Latina, e que marca grandiosamente essa vivência comunicacional da nossa igreja no nosso continente. É uma marca nossa e nós precisamos valorizar isso também nas nossas realidades locais. Depois, esse grande desejo da igreja de uma reflexão crítica dos meios de comunicação, de motivar a cada um de nós a pensar sobre essa comunicação de forma crítica, a interpretar e observar esses elementos, esses produtos, esses conteúdos que nos são fornecidos de maneira mais crítica e mais consistente, observando ali o que pode estar permeado apenas por interesses políticos, por interesses econômicos, e que muitas vezes não é focada no bem comum da sociedade, mas em interesses particulares. E é nosso compromisso também em proporcionar uma análise cada vez mais fiel e comprometida com a realidade dos países latino-americanos. Isso passa pelo trabalho que cada um de nós faz também da nossa realidade, em garantir que na nossa comunidade, que na nossa paróquia, as comunidades rurais, aquelas outras questões que talvez não são as consideradas mais importantes dentro da paróquia, também tenham visibilidade nos nossos produtos de comunicação e nos espaços de debate dentro da paróquia. E por último, é o fortalecimento dessa comunicação do povo, em que a igreja usa os seus próprios meios de comunicação para o processo de educação e também para esse processo de fomentar uma transformação social. Eu acredito que sobre essa vivência da igreja na América Latina, nós precisamos fortemente pensar no nosso trabalho enquanto comunicadores católicos, no que nós estamos fazendo enquanto PASCOM, se nós estamos apenas limitados a fotografar, a escrever um texto sobre uma atividade da paróquia, se nós estamos apenas fazendo uma assessoria de imprensa das nossas paróquias. Nós precisamos ter uma incidência social do nosso trabalho. E isso se dá a partir do momento em que nós nos comprometemos com a transformação social que é necessária e inerente a todas as realidades do nosso país e do nosso continente. Muito obrigado.